Se você chegou nesse vídeo, provavelmente seu pé tá cheio de bolhas ou sentindo a ponta te machucar de alguma forma. E quem dança com bolha sabe bem a sensação, né? É horrível. Então eu vou te dar 2 dicas de ouro que mudaram a minha vida nas pontas. Olá, eu sou Mariane Alonga, eu sou professora de balé em Londres. E vamos às dicas. Essa primeira dica eu tenho certeza que ninguém te deu, então presta atenção. Primeira dica, ponteira no calcanhar. Isso mesmo, ponteira no calcanhar. Eu sempre usei as minhas ponteiras de uma forma diferente. E ao longo dos anos eu fui customizando as minhas ponteiras para conseguir ter mais proteção nos meus pés. E eu consegui chegar no formato perfeito para mim. A ponteira normal cobre a parte dos dedos dentro da ponta. Mas o meu problema sempre foi as bordinhas da sapatilha, as partes da frente e de trás, onde a ponta fica mais em contato com a pele e acaba se movendo bastante quando você dança, e isso machucava demais o meu pé. Enquanto todas as outras bailarinas estavam preocupadas em proteger os dedos, eu estava sempre procurando uma forma de proteger o meu calcanhar. Eu tentei o que todo mundo usa, esparadrapo, algodão, micropóreo, band-aid, mas nada protegia o calcanhar da mesma forma que a ponteira de silicone protegia os dedos. E foi aí que eu tive essa ideia de gênio de colocar a ponteira no calcanhar. Eu comprei ponteiras extras, fui cortando, picando as ponteiras no melhor formato. Gastei muito dinheiro fazendo isso? Gastei muito dinheiro fazendo isso, mas valeu cada centavo. Essas ponteiras me salvaram demais em muitas aulas, ensaios e principalmente espetáculos. Eu comprei a ponteira mais fininha, que é o mesmo tipo de ponteira que eu uso nos dedos hoje em dia. E aí eu comecei cortando só a pontinha para cobrir todo o calcanhar. Mas usar uma ponteira nos dedos e uma segunda ponteira no calcanhar ocupava muito espaço dentro da sapatilha de ponta. Eu teria que comprar sapatilhas em números maiores, e eu até comprei. Mas aí toda a ponta ficava larga demais e aí não dava certo. Então eu fui cortando cada vez mais até chegar nessa ponteira cortada praticamente no meio. Eu tentei fazer menor também, mas ela sai do lugar muito fácil e aí não funcionava. Então você precisa cortar num tamanho razoável para ela ficar bem paradinha no mesmo ponto. Então, quando você coloca a ponteira por debaixo da meia calça, ela nem aparece, fica perfeita, e como a cor é bem clarinha, ela fica bem camuflada. E aí, com toda essa proteção, você dança pisando nas nuvens e sem bolhas no calcanhar. Segunda dica, ponteira ao contrário. Usando a ponteira da forma normal, ela não chega até onde eu preciso. A ponta fica pegando bem no peito do pé. E essa pele é tão fininha que quando machuca, dói demais. Como os meus pés são bem magrinhos e ossudinhos, quando eu faço essa força de ponta de dedos, os ossinhos e o peito do pé se projetam para cima. E essa parte fica empurrando a ponta bem nessa parte do cetim e da cordinha de amarrar. Quanto melhor o meu pé ficava, quanto mais curvatura de pé eu desenvolvia, o meu peito do pé ia machucando cada vez mais. Aí eu ficava a aula toda ou o ensaio todo como se eu estivesse pisando em ovos, tentando não colocar tanto peso naquele pé que estava mais machucado, mas não dava. Quando eu tirava a ponta, o meu pé estava todo marcado nessa parte, todo machucado, às vezes até com bolhas. Como essa pele é bem fininha mesmo, eu precisava urgente achar uma forma de cobrir esses ossinhos. E aí me falavam, mas com o tempo a sua pele vai ficar mais grossa, vai ficar tudo calejado. Mas eu amo os meus pezinhos do jeito que eles são e eu cuido muito, muito deles, mesmo. E eu não queria de forma nenhuma ficar com a pele grossa e muito menos calejada nesse ponto. Então a solução perfeita que eu encontrei foi virar a ponteira ao contrário. Tão simples. Na parte de trás ela é mais alta e é dessa forma que eu uso até hoje. Muita gente falava, nossa, mas a ponteira ao contrário, assim não vai proteger tão bem os seus dedos, você vai sentir a ponteira muito estranha dentro da ponta. E realmente isso é verdade, mas para mim, como principal, era realmente proteger os ossinhos, e quando eu comecei a usar ela ao contrário foi um alívio tão grande que lidar com o resto foi muito fácil. Como cada pessoa tem um tipo de pé bem diferente, só você vai saber dizer aonde te incomoda mais, e aí você vai personalizando a sua proteção. Eu sou aquele tipo de bailarina que não consegue fazer aula com bolhas. E se tem ensaio ou espetáculo que são inadiáveis, eu passo até pomada anestésica na bolha para não sentir a dor, de tanto que me incomoda. Então,
Então, se você tem pés super sensíveis como os meus, pele fininha, que sente cada pedacinho incomodando no seu pé, você não precisa passar por isso. Eu sei que tem todo um glamour em torno disso, que muitas bailarinas até se orgulham de dizer que dançam com dor, cheias de bolhas ou até com o pé sangrando, mas tudo isso é uma bobagem. Nada disso te faz uma bailarina melhor. Ninguém precisa sofrer, o balé é para você aproveitar e é para ser maravilhoso. Então, cuide muito do seu pé e busque uma solução para tudo que está te machucando. Se você também tem uma dica de ouro, me conta aqui nos comentários que essas dicas são valiosíssimas e podem salvar o pé de uma bailarina. Então, vamos compartilhar! Se você chegou no final desse vídeo, você deve estar sofrendo com a sua ponta. Então eu vou deixar o card aqui do meu vídeo que fala justamente sobre isso. Dá uma olhadinha lá. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula. Uma aguinha aqui.